Reverendíssimo Padre Arimateia, pároco da paróquia Nossa Senhora do Livramento, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, os nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, os nossos coroinhas, a equipe litúrgica, o coral Santo Antônio, que nasce como fruto das trezenas, os irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, assim como as autoridades aqui presentes. Saúdo na pessoa do prefeito Kaiser Rocha e também do deputado George Moraes, todas as autoridades constituídas. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao grande dia, dia de júbilo, dia de contentamento, porque é dia de festejar o excelso padroeiro de Solânia, padroeiro também de nossa paróquia, Santo Antônio. Rogue a Deus por este povo, continue patrocinando esta gente, continue nos protegendo da fome, do erro, da morte, como cantamos ao longo de nossa procissão. Assim, amados irmãos e irmãs, com Santo Antônio, corações ardentes, pés a caminho, foi o lema, o refrão que nos embalou ao longo destes dias todos de oração e de júbilo. Com Santo Antônio, queremos fazer esta experiência de Deus em nossas vidas, que faz o nosso coração arder. Ele que é homem de Deus e que nos ajuda hoje a responder às perguntas do nosso coração e nos leva também à conversão, à mudança de vida, ou seja, a buscar a luz e caminhar em direção não da escuridão, mas da luz plena e perfeita que é Jesus Cristo. Santo Antônio continua hoje a mostrar-nos a ternura de Jesus Cristo. Santo Antônio continua hoje a mostrar-nos esta criança que ele traz nos braços, que contemplamos com sua grandeza e sabemos ser Deus mesmo, feito homem, que Santo Antônio soube com sua inteligência defender, que Santo Antônio soube com a sua inteligência e capacidade grandiosas anunciar para os de seu tempo, e continua hoje a nos apontar para o menino Deus, que tem o poder, sim, de curar-nos, de libertar-nos de nossos males. Eis porque recorremos a Santo Antônio, porque com ele entendemos que também nós podemos carregar nos braços o Salvador, porque com Santo Antônio entendemos e compreendemos que podemos abraçar o Salvador, sentir sua presença, recebê-lo em nossos corações através do sacramento da Eucaristia. Não é por acaso, amados irmãos e irmãs, que Santo Antônio é retratado segurando o menino que é o Verbo, o Logos encarnado, o Dabar divino,
a palavra que gera vida em nós, que gera o amor em nós. E em tempos difíceis, vivemos na Babel do mundo, sim, tal como em Babel, acabamos por falar somente de nós próprios, por enxergar somente a nós mesmos, por falar somente de nossas necessidades, sem contudo enxergarmos a necessidade de nosso semelhante. Parece quase impossível darmos-nos conta das necessidades dos que estão à nossa volta. Estamos cada vez mais ensimesmados, ouvindo somente o eco da nossa própria voz, dos nossos desejos e vontades. Escravos de nós mesmos, nos perdemos na escuridão do erro e do pecado, porque deixando de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, arruinamos a experiência de Deus, nos afastamos de Deus e nos afastamos também do nosso próximo, do nosso irmão, que deixa de ser irmão para se tornar ameaça, para se tornar algo que precisa ser evitado. Deixamos de reconhecer no outro o nosso próximo. Santo Antônio, que tem o menino Deus nos braços, nos ensina a acolher o nosso próximo, a cuidar dos que mais necessitam. Se o grande pecado lá de nossos primeiros irmãos foi aquele de querer homogeneidade, uniformidade, foi o pecado de ser iguais, nós hoje queremos entender que com São Francisco com Santo Antônio, devemos viver um novo Pentecostes. Porque o Espírito de Deus que desce aos nossos corações e às nossas mentes, deve fazer o nosso coração arder. Corações ardentes, pés a caminho. A ornamentação do andor de Santo Antônio deste ano está em plena consonância com o tema que refletimos ao longo das 13 noites. Queremos que o Espírito Santo de Deus inflame nossos corações. Queremos pertencer a Deus, queremos ser de Deus, queremos que nossas famílias sejam de Deus, pertençam a Deus. Queremos acolher o Cristo que Santo Antônio traz em seus braços. Solânia, terra querida, hoje, mais do que nunca, recebe dos braços de seu excelso padroeiro o menino Deus, que é salvação para nossos olhos, que é sinal de esperança, que é sinal de vida nova. E a quem perdeu a fé, e se alguém perdeu a esperança, e se há alguém aqui que perdeu o gosto pela vida, hoje nós pedimos o auxílio deste nosso irmão mais velho, para que recobremos todos os valores que deixamos o mundo nos roubar, todos os valores que pela pressa, que pelas preocupações com os bens materiais, quem sabe acabamos perdendo. Ó glorioso Santo Antônio, vinde em nosso socorro, vinde em socorro do povo solanense, vinde em socorro de vossos devotos e devotas, para que reencontrem a fé, a esperança e façam despertar em seus corações o desejo
de servir, o desejo de amar. Ó glorioso Santo Antônio, eis uma fonte de água viva para nós. Ó glorioso Santo Antônio, refletes em teu ser a luz do Cristo e nos ensinas hoje a ser também sal da terra, a ser também luz do mundo, a passar por este mundo deixando o gosto de Deus, o sabor de Deus. Se depois de tanto tempo, se depois de mais de 700 anos de sua Páscoa, continuamos aqui a prestar homenagens a este grande sacerdote, a este grande santo, é porque ele soube refletir, ser reflexo da luz que vem de Deus, como já nos propunha o próprio Jesus no Evangelho de hoje. Se o sal perder o seu gosto, o seu sabor, com o que salgaremos, não servirá para mais nada. Se o cristão, se o católico perder a sua fé, o que faremos? Se o católico, se o devoto de Santo Antônio, se o solanense perde a sua fé, o que faremos? Cuidemos de nossa fé, alimentemos a nossa fé e o façamos pela escuta da palavra e o façamos pela atenção que devemos dar à Sagrada Escritura, que Santo Antônio tanto amou, estudou e com ela contemplou. Homem profundamente conhecedor da Sagrada Escritura, para não perdermos o pouco da fé que temos, devemos alimentá-la com a palavra, devemos alimentá-la com os sacramentos, devemos alimentá-la com a vida de oração. Santo Antônio era homem de oração, íntimo de Jesus Cristo, que era o tesouro de sua vida. O coração de Santo Antônio era todo de Deus. Com Santo Antônio queremos aprender também a fazer o nosso coração ser todinho de Deus, que o amor de Deus, que é um fogo que aquece, que ilumina, que o amor de Deus, que afugenta o ódio, o orgulho, que o amor de Deus, que tudo renova, faça os nossos corações feridos por tantos problemas, por tantas decepções e angústias, façam os nossos corações reviverem. Ó querido Santo Antônio, neste início de noite, a ti confiamos todas as famílias solanenses. Ó glorioso padroeiro de Solânia, diante de ti colocamos as crianças aqui representadas pelos Toninhos, os Antônios pequeninos, que abrilhantaram a festa de Santo Antônio 2023 e que foram motivados e trazidos por seus pais e mães, nos indicando a importância da educação para a vida cristã, para a vida na fé, nos fazendo entender que se não contarmos com a ajuda dos pais e mães, as crianças, os adolescentes e os jovens jamais poderão descobrir o tesouro que Santo Antônio descobriu graças à ajuda de sua mãe Maria Teresa e de seu pai Martim. Santo Antônio desde cedo, desde a mais tenra idade, era levado por seus pais para participar da Santa Missa. E foi participando da Santa Missa que ele sentiu o chamado de Deus em seus corações, chamado que quem sabe vai inquietar também corações nesta noite, corações de crianças,
de adolescentes e jovens, corações também de adultos e até de idosos, porque nunca é tarde para seguir Jesus Cristo, nunca é tarde para iniciar uma aventura com aquele que é a luz do mundo, com aquele que é sabor para nossas vidas, e que não vejamos as tristes notícias e tristes fatos que contemplamos nos primeiros meses deste ano se repetirem em nosso meio, porque todos nós, hoje como nunca, queremos acolher este chamado de Deus a caminhar com Ele e a sentir sua presença em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Tá fraquinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. E quem é devoto de Santo Antônio vai erguer o braço direito. Você também em casa, nos acompanhando pela Rádio Integração, pelo nosso canal no YouTube Paz Consolânia, ergue teu braço. É hora de professar